Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. De Evgeny Zamyatin. Nós. 18ª anotação. Resumo. Selvas lógicas. Feridas e emplasto. Nunca mais. Ontem, quando me deitei, mergulhei imediatamente nas profundezas do sonho, como um barco naufragando, demasiado carregado. A água verde densa ondulando surdamente, e devagar vou emergindo das profundezas para a superfície e, de algum lugar, no meio das profundezas, abro os olhos. Meu quarto, uma manhã ainda verde e gelada. No espelho da porta do armário, uma fenda de sol atingia meus olhos. Isso me impossibilitava de cumprir com exatidão as horas do sono estabelecidas pela tábua das horas. Seria melhor abrir o armário, mas era como se eu estivesse preso numa teia de aranha, com uma teia nos olhos sem forças para levantar. Apesar disso, levantei-me, abri a porta e, de repente, detrás da porta espelhada, livrando-se do vestido, toda rosada, estava I. Eu já estava tão habituado às coisas mais improváveis que, do quanto me lembro, não me surpreendi em absoluto, nem perguntei nada. Fui rápido para o armário, bati a porta espelhada atrás de mim e, sufocando rapidamente e às cegas, enlacei-a com avidez. Mesmo agora consigo ver. Por uma fresta da porta, penetrou na escuridão um intenso raio de sol e, como um relâmpago, rompeu-se no chão, na parede e no alto do armário. E esse fio cruel e brilhante caiu no pescoço nu de I, jogado para trás. Aquilo foi tão terrível que não me contive e gritei. Abri os olhos mais uma vez. Meu quarto. A manhã ainda estava verde e fria. Na porta do armário, uma fenda de sol. Eu estava na cama. Foi um sonho. Mas meu coração ainda bate violentamente, estremecendo, jorrando as pontas dos meus dedos e os joelhos doem. Sem dúvida, tudo acontecera. Mas agora não sei o que é sonho e o que é realidade. Grandezas irracionais brotam por entre tudo que é sólido, habitual e tridimensional, e ao invés de planos polidos e firmes, alguma coisa torta, arredondada e espessa. Ainda faltava muito para a campainha. Fiquei deitado, pensando, e desenvolvi uma cadeia lógica e excepcionalmente estranha. Cada equação, cada fórmula na superfície da Terra tem uma curva ou um corpo correspondente. Para as fórmulas irracionais, para a minha raiz de menos y, não conhecemos seus corpos correspondentes, nunca os vimos. Mas esse é o horror, que esses corpos invisíveis existam. Necessariamente, sem dúvida, eles precisam existir, porque na matemática, como numa tela, passam por nós as sombras extravagantes e espinhosas das fórmulas irracionais. Tanto a matemática como a morte jamais cometem erros. E se não vemos esses corpos no nosso mundo, na superfície, quer dizer que para eles deve haver, inevitavelmente, um mundo inteiro e enorme sob a superfície. Levantei num salto e, sem esperar pela campainha, pus-me a andar depressa pelo quarto. Minha matemática, até agora a única ilha sólida e imutável de toda a minha vida fora dos eixos, também se rompeu, flutuava, girava. Então, o que significa essa ridícula alma? Ela é tão real quanto o meu unife, como as minhas botas, ainda que eu não os veja agora, estão atrás da porta espelhada do armário. E se as botas não são uma doença, por que a alma é? Procurei, mas não encontrei uma saída para essa selvagem lógica fechada. Eram as mesmas desconhecidas e sinistras selvas de fora do muro verde, com seres extraordinários, incompreensíveis, que falam sem palavras,
Parecia-me que eu via através de algum tipo de vidro grosso, algo infinitamente enorme e, ao mesmo tempo, infinitamente pequeno, com a forma de um escorpião, com o seu sinal de menos, com o seu ferrão oculto e sempre perceptível, a raiz de -1. Mas talvez isso não seja outra coisa senão a minha alma, semelhante ao legendário escorpião dos antigos que voluntariamente se picava com tudo o que... A campainha. Era dia. Tudo isso não havia morrido, não desaparecera. Apenas fora coberto pela luz do dia, como objetos visíveis que não morrem, mas são encobertos pela escuridão noturna. Uma neblina suave e instável em minha cabeça. Em meio à neblina, longas mesas de vidro, cabeças esféricas mastigando devagar, em silêncio, no mesmo compasso. De longe, através da neblina, um metrônomo tic-taqueava, e sob essa música corriqueira e doce, eu, maquinalmente, junto com todo mundo, contei até 50. Os 50 mandatórios movimentos mastigatórios em cada mordida. E maquinalmente, marcando o ritmo, desci, assinei meu nome no livro de saída, como todo mundo, mas sentia que vivia isolado dos outros, sozinho, cercado por um som suave que se extinguia na parede, e atrás dessa parede estava o meu mundo. Mas aí está. Se esse mundo é só meu, por que é que ele está nestas notas? Por que estão aqui esses sonhos absurdos, armários, corredores intermináveis? Vejo com pesar que, em vez de um lógico e rigoroso poema matemático em honra ao Estado único, isso está me saindo um romance fantástico de aventuras? Ah, se isso fosse de fato apenas um romance e não minha vida presente, cheia de X, raiz de -1 e de quedas. Por outro lado, talvez tudo isso seja para melhor. O mais provável é que vocês, meus leitores desconhecidos, sejam crianças se comparados conosco, porque nós fomos criados pelo Estado único e, por conseguinte, alcançamos os mais altos pináculos possíveis para o homem. E, como crianças, sem gritar, engolirão todo o amargor que lhes ofereço, quando isso for cuidadosamente guarnecido com a espessa cauda da aventura. Ao anoitecer. Conhecem a sensação de quando o aero levanta voo rapidamente numa espiral azulada, a janela está aberta, um turbilhão de ar assobia no seu rosto, a Terra não existe, você se esquece da Terra, ela está tão distante de nós como Saturno, Júpiter ou Vênus? Assim vivo agora, o torvelinho no rosto, e esqueci-me da Terra, esqueci-me da querida e rosada Ó. Mas a Terra ainda existe, e cedo ou tarde precisarei aterrissar. Só fecho os olhos perante o dia em que o nome dela está marcado na minha tabela sexual. O nome O90. Hoje à noite, a longínqua Terra me recordou da sua própria existência. Para seguir as recomendações do doutor, com toda sinceridade quero restabelecer a saúde. Por 2 horas, perambulei pelas retilíneas e desertas avenidas de vidro. De acordo com a tábua das horas, todos estavam no auditório, exceto eu. Isso era, essencialmente, um espetáculo antinatural. Imagine um dedo humano cortado por inteiro da mão, um dedo humano separado que, curvado, corre, saltitando pela calçada de vidro. Esse dedo sou eu. E o mais estranho e antinatural de tudo é que o dedo não quer em absoluto ficar na mão junto com os outros. Prefere ficar sozinho. Ou, bem, já não tenho mais nada para esconder. Ou estar com ela. E de novo fundir-me com ela através dos ombros, através dos dedos entrelaçados de nossas mãos. Voltei para casa, ao pôr do sol. Havia cinzas crepusculares e rosadas nas paredes de vidro, no pináculo dourado da torre acumuladora, nas vozes e sorrisos dos números que passavam por mim. Como é estranho! Os raios solares se extinguem e caem exatamente no mesmo ângulo em que surgem pela manhã. Entretanto, tudo é completamente diferente.
Esse rosado é diferente. É muito silencioso e um pouco amargo, mas pela manhã será sonoro e espumante de novo. E embaixo, no vestíbulo, Yu, a supervisora, tirou de uma pilha de envelopes cobertos de cinzas rosadas uma carta e me entregou. Repito, essa é uma mulher muito respeitável e estou certo de que tem os melhores sentimentos para comigo. Apesar disso, todas as vezes que vejo essas bochechas, caídas como as guelras de um peixe, por alguma razão acho desagradável. Yu suspirou ao estender-me a carta com sua mão nodosa, mas aquele suspiro apenas fez trepidar de leve as cortinas que me separavam do mundo. Eu estava completamente projetado no envelope, que tremia em minhas mãos. Eu não tinha dúvidas. Era uma carta de I. Então, um segundo suspiro, tão claro, 2 vezes sublinhado, que me apartei do envelope e vi, entre as guelras, através das modestas persianas fechadas dos olhos, havia um sorriso terno, envolvente e ofuscante. Em seguida, coitado, coitado de você. Um suspiro triplamente sublinhado e indicou a carta, de maneira quase imperceptível. Naturalmente, por obrigação, ela sabia o conteúdo da carta. Não, na verdade, eu... Mas por quê? Não, não, meu querido. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Tenho-o observado há algum tempo e vejo que você precisa de alguém que o pegue pela mão e o conduza pela vida. Alguém que tenha estudado a vida por muitos anos. Senti que seu sorriso me cobrira por inteiro, um emplasto em todas as feridas que se alastrariam por causa da carta que tremia em minhas mãos. E, finalmente, através das pudicas persianas, ela disse, bem baixinho: Pensarei nisso, querido, pensarei. Fique tranquilo. Se eu sentir força o bastante... Não. Primeiro, tenho que pensar um pouco. Grande benfeitor, será que estou destinado? É possível que ela queira dizer que... Em meus olhos, ondulações, milhares de sinusoides, a carta saltitava. Aproximei-me mais da luz da parede. Lá o sol se apagava. E lá eu, o chão, minhas mãos, a carta. Tudo estava imerso naquelas cinzas, tristes e de um tom rosado e escuro. Abri o envelope. Apressei-me para ver a assinatura. Então a ferida. Não era I, mas O. E mais uma ferida. Na parte inferior da folha, no canto direito. A tinta estava borrada. Ali caíra uma gota de... Não suporto borrões. Tanto faz se são de tinta ou de... Tanto faz, do que? Sei disso. Antes, uma mancha assim seria apenas muito desagradável de se olhar. Mas por que agora essa manchinha acinzentada, como uma nuvem, fez tudo se tornar plúmbeo e escuro? Ou, de novo, seria a alma? A carta. Você sabe, ou talvez você não saiba, não sei escrever muito bem, mas não me importa, saberá agora. Sem você não viverei nenhum dia, nenhuma manhã, nenhuma primavera, porque R para mim é apenas... Bem, isso não é importante para você. De qualquer maneira, sou muito agradecida a ele. Se eu estivesse sozinha, sem ele nesses dias, não sei o que... Durante esses dias e noites, vivi 10, talvez 20 anos. Era como se meu quarto não fosse quadrangular, mas circular e sem fim. Circular. E tudo era o mesmo. Em lugar nenhum havia portas. Não posso viver sem você, porque o amo. Porque vejo e compreendo. Agora você não precisa de ninguém. Ninguém no mundo além daquela, da outra. E entenda, é exatamente porque amo você que devo... Ainda preciso de 2 ou 3 dias para juntar meus pedaços de alguma maneira para ficar pelo menos parecida com a antiga O90.
Então, farei uma solicitação para remover meu registro com você. E você ficará melhor, ficará bem. Nunca mais nos falaremos. Desculpe-me. Oh, nunca mais. Será melhor assim? Ela tem razão. Mas por quê? Por que então? E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. 19ª anotação. Resumo. O infinitesimal de terceira ordem. Sob a fronte. Por cima do parapeito. Lá, no estranho corredor com as lâmpadas formando pontos opacos e tremeluzentes. Oh, não! Não foi lá. Depois, quando eu já estava com ela em algum recanto perdido no quintal da casa antiga, ela disse, depois de amanhã. Esse depois de amanhã é hoje. E tudo ganhou asas. O dia voa. A nossa integral já está alada. Terminaram a instalação do propulsor do foguete e hoje realizaram o teste em ponto morto. Que descargas magníficas e potentes e, para mim, cada uma delas era uma saudação em honra a ela, a única, em honra ao dia de hoje. Durante a primeira manobra, igual explosão, havia uma dezena de números boquiabertos embaixo da boca do motor no nosso hangar, e deles não sobrou absolutamente nada além de algumas migalhas e fuligem. É com orgulho que escrevo que o ritmo do nosso trabalho não perdeu nenhum segundo por causa disso. Ninguém se abalou. Nós e nossas máquinas continuamos os movimentos, em linha reta e circulares, tudo com a mesma precisão, como se nada houvesse acontecido. 10 números mal são uma parte de 100 milhões da massa do Estado único. De acordo com um cálculo prático, é um infinitesimal de terceira ordem. Aritmeticamente, só os antigos conheciam a compaixão iletrada. Para nós, ela é cômica. É engraçado, como ontem eu pude refletir e, inclusive, escrever nestas páginas sobre alguma lamentável manchinha acinzentada, sobre um borrão. Isso é o mesmo que amolecer a superfície, que deveria ser dura como diamante, assim como as nossas paredes. Há um provérbio antigo que diz o mesmo que falar com as paredes. 16 horas. Não fui ao passeio complementar. Como eu poderia saber se ela não teria a ideia de vir exatamente agora, quando tudo brilha à luz do sol? Estou praticamente sozinho no prédio. Por entre as paredes ensolaradas, posso ver ao longe as outras habitações, à direita, à esquerda e embaixo de mim, penduradas no ar, vazias, repetindo-se umas nas outras como num espelho. Apenas uma tênue sombra cinzenta deslizava devagar para cima, por uma escada azulada delineada pelo sol como tinta nanquim. Ouço passos e vejo-a através da porta. Sinto o sorriso em plasto grudado em mim. Passou e foi para outra escada, para baixo. O numerador tocou. Atirei-me para o estreito painel branco e era algum número masculino desconhecido. Se iniciava com uma consoante. O elevador zumbiu e a porta bateu. Diante de mim, uma testa enfiada sobre os olhos de maneira torta e desleixada. E esses olhos tinham uma expressão muito estranha, como se ele falasse de lá, sob a fronte, onde estavam os olhos. Ela lhe mandou uma carta. Sob a fronte, sob um toldo. Ela pede que faça sem falta tudo o que está escrito aqui. Sob a fronte, sob o toldo. Olhou ao redor.
Sim, não há ninguém. Não há ninguém aqui, então me dê logo. Mais uma vez, olhou para trás, entregou-me o envelope e saiu. Eu estava sozinho. Não, não sozinho. Dentro do envelope havia um talão cor-de-rosa e quase imperceptível o cheiro dela. Era ela. Ela viria me ver. Rápido, peguei a carta para com meus próprios olhos ler até o fim para crer. O quê? Não pode ser. Li mais uma vez, saltando pelas linhas. O talão. Feche as cortinas sem falta, como se eu realmente estivesse com você. É imprescindível que eles pensem que eu sinto muito, sinto muito. Fiz a carta em pedaços. Por um segundo, no espelho, vi minhas sobrancelhas deformadas e desgrenhadas. Peguei o talão para fazer com ele o mesmo que fiz com a carta. Ela pediu que fizesse sem falta tudo como está escrito. Minhas mãos se enfraqueceram e se abriram. O talão caiu na mesa. Ela é mais forte do que eu. E, ao que parece, farei tudo como ela quer. Por outro lado, não sei. Veremos. Ainda falta muito até a noite. O talão ficou na mesa. No espelho, minhas sobrancelhas deformadas e desgrenhadas. Por que não tenho um atestado médico para hoje? Teria ido caminhar sem parar ao redor de todo o muro verde e depois cair na cama, nas profundezas. Mas eu deveria ir ao 13º auditório, deveria atarrachar-me na cadeira para não me mover por 2 horas. Por 2 horas, quando o que eu precisava era gritar e bater os pés. A palestra. É muito estranho que viesse do aparato brilhante uma voz não metálica, como a de costume, mas suave, aveludada, musgosa. Era uma voz feminina. Ocorreu-me que, quando viva, ela devia ser pequena, uma velha em forma de anzolzinho, parecida com a da casa antiga. A casa antiga. E tudo vem de uma vez, como uma fonte, de lá de baixo. E com todas as forças preciso atarrachar-me para não inundar todo o auditório com um grito. As palavras suaves e aveludadas me trespassavam, e de tudo ficou apenas isto. Algo sobre crianças, sobre a puericultura. Eu era como uma chapa fotográfica. Gravava tudo em mim com uma precisão um tanto estranha, alheia e sem sentido. Um crescente dourado, o reflexo da luz do alto-falante. Sob ele havia uma criança, uma ilustração viva, tentando alcançá-lo. Ela enfiava na boca a barra do seu unife microscópico. O punho apertado com força, o polegar, na verdade muito pequeno, dobrado para dentro, a sombra leve da dobra no seu pulso roliço. Como uma chapa fotográfica, gravei. A perna nua pendia sobre a extremidade, o leque cor-de-rosa formado pelos dedos pisava no ar e estava a ponto de cair no chão. Então, um grito de mulher subiu ao palco e, balançando as asas transparentes do unife, apanhou o bebê com os lábios, pelos punhos roliços, colocou-o no centro da mesa. Depois, desceu do palco. Ficou gravado em mim. A boca rosada em meia-lua, com as pontas para baixo, os olhos azuis como pires transbordando. Aquela era O. E eu, como se estivesse numa conferência sobre alguma fórmula bem proporcionada, de repente percebi a necessidade, a regularidade desse evento insignificante. Ela se sentou um pouco atrás de mim, à esquerda. Dei uma olhada ao redor. De maneira obediente, ela tirou os olhos da mesa com o bebê e pousou-os sobre mim, dentro de mim. E de novo, ela, eu e a mesa no palco éramos 3 pontos, e através deles uma linha foi traçada, projeções de certos eventos inevitáveis e ainda imperceptíveis. Voltei para casa, por uma rua verde, crepuscular, sob luzes penetrantes. Ouvi. Eu fazia tic-tac, como um relógio, e os ponteiros dentro de mim ultrapassavam algum número.
Eu estava prestes a fazer uma coisa da qual não poderia voltar atrás. Ela precisa que alguém pense que ela está aqui comigo. Mas eu preciso dela e que me importam as suas necessidades. Não quero ser as cortinas de outra pessoa, não quero e pronto. Atrás de mim, passos familiares, ruidosos como uma poça de água. Não olhei para trás, já sabia que era S. Ele me seguirá até a minha porta. Depois, talvez, fique lá embaixo, na calçada, com suas brocas perfurando para cima, para o meu quarto, até que as cortinas se fechem, escondendo o crime de alguém. Ele, meu anjo da guarda, colocou um ponto final nisso. Decidi-me, não farei. Decidi-me. Quando subi até a minha habitação e acendi o interruptor, não pude acreditar nos meus olhos. Estava de pé, ao lado da minha mesa. Ou, mais exatamente, estava pendurada, como um vestido vazio após ser tirado. Sob o vestido, parecia que lhe faltava uma mola. Seus braços, suas pernas estavam sem molas. Sua voz estava suspensa, sem molas. Eu queria falar sobre minha carta. Você a recebeu? Sim. Preciso saber a resposta. Preciso hoje mesmo. Dei de ombros. Com prazer, como se ela fosse culpada de tudo, olhei para os seus olhos azuis, cheios até a borda, e protelei a resposta. E com prazer, espetando-a com cada palavra, disse: Resposta? Então, você está certa, sem dúvida, sobre tudo. Isso significa... Havia um minúsculo tremor cortando seu sorriso, mas eu podia vê-lo. Então, muito bem. Agora mesmo vou embora. E ela lá, ficou pendurada sobre a mesa, olhos, braços e pernas abatidos. Na mesa ainda estava o amarrotado talão cor-de-rosa dela. Rapidamente abri este meu manuscrito, Nós, e suas páginas cobriram o talão. Talvez fosse mais por mim do que por ó. Veja, estou escrevendo tudo. Já tenho 150 páginas. Está saindo algo tão inesperado. Uma voz, uma sombra de voz. Mas lembre-se, quando você estava na página 22, eu derramei e você... Lágrimas apressadas, silenciosas, transbordavam pelos pires azuis, escorriam pelas bochechas, palavras apressadas pela borda. Não posso. Agora vou embora. Eu nunca mais... E que seja assim. A única coisa que quero... Preciso de um bebê seu. Dê-me um bebê e vou embora. Vou embora. Vi que ela tremia inteira debaixo do unife e senti que eu também. Coloquei as mãos para trás, sorri. O quê? Você deseja a máquina do benfeitor? E despejou em mim estas palavras, assim como uma torrente rompendo uma represa. Não importa, mas de verdade eu o sentirei dentro de mim. E mesmo que em alguns dias, apenas uma vez ver suas dobrinhas nos pulsos, assim como lá, como na mesa, apenas por um dia. 3 pontos. Ela, eu e aquele com o punho roliço com dobrinhas na mesa. Uma vez, na infância, lembro que fomos enviados à torre acumuladora. No terraço do último andar, inclinei-me sobre o parapeito de vidro. Embaixo, pontinhos de pessoas. Meu coração batia docemente. E se? Naquele momento, eu apenas me agarrei com mais força ao corrimão. Agora, eu saltava no vazio. É isso que você quer? Sabendo absolutamente que... Seus olhos estavam fechados, como se o sol batesse diretamente no seu rosto. Um sorriso radiante e úmido. Sim, eu quero. Arranquei o talão cor-de-rosa de debaixo do manuscrito e corri para baixo, para a plantonista. Agarrou-me pelo braço,
gritou algo que eu só compreendi depois, quando voltei. Ela estava sentada na beirada da cama, as mãos apertadas com força sobre os joelhos. Esse é o talão dela? Isso pouco importa. Bem, sim, é dela. Algo estalou. O mais provável é que O se movera. Ela ficou sentada, com as mãos nos joelhos, em silêncio. Então, se apresse. Peguei-a pelos braços com brutalidade. E uma mancha vermelha, amanhã seriam equimoses, apareceu em seu pulso, nas infantis dobrinhas rechonchudas. Aquela foi a última coisa. Depois, apaguei as luzes, os pensamentos se apagaram, escuridão, faíscas. Pulei sobre o parapeito e fui caindo. 20ª anotação. Resumo. Descarga, o material das ideias, o penhasco 0. Uma descarga. Essa é a definição mais apropriada. Agora vejo que aquilo fora exatamente como uma descarga elétrica. Nos últimos dias, meu pulso ficou mais seco, mais rápido, mais intenso. Os polos mais próximos. Havia uma crepitação seca, 1 milímetro a mais, uma explosão, depois silêncio. Dentro de mim agora está tudo quieto e vazio, como quando todos saem do prédio e você fica sozinho, deitado na cama, doente, escutando claramente o distinto e metálico tamborilar dos pensamentos. Talvez essa descarga finalmente tenha me curado da minha alma torturada, e agora volto a ser como todos nós. Ao menos vejo mentalmente, sem toda aquela dor. Nos degraus do cubo, vejo-a na campânula. E se na sala de operações ela mencionar meu nome, não importa. No último momento, com devoção e gratidão, beijarei a mão castigadora do benfeitor. Em relação ao estado único, tenho o direito de receber o castigo, e esse é um direito do qual não abro mão. Nenhum de nós, os números, pode ou se atreve a abdicar desse nosso único e, portanto, valioso direito. Os pensamentos martelavam silenciosamente, metálicos e precisos. Um aero desconhecido carregou-me para as alturas azuis das minhas abstrações favoritas. E aqui vejo, no ar limpo e rarefeito, como numa câmara pneumática, com um suave estalido, meu raciocínio sobre a eficácia do direito estourar. E vejo claramente que isso é apenas um resquício do absurdo preconceito dos antigos sobre o valor do direito. Existem ideias de barro, existem ideias esculpidas em ouro para sempre ou no nosso precioso vidro. E para determinar o material das ideias, é preciso apenas pingar uma gota de um ácido muito forte. Os antigos também conheciam um desses ácidos, reductio ad finem. Aparentemente é assim que o chamavam, mas eles temiam esse veneno e preferiam ver qualquer coisa, ainda que fosse de barro, um céu de brinquedo, do que um nada azul. Nós, graças ao benfeitor, somos adultos e não precisamos de brinquedos. Bem, então, pinguemos uma gota de ácido na ideia de direito. Até os antigos, sobretudo os mais adultos, sabiam. A fonte do direito é o poder. O direito é uma função do poder. Tomemos como exemplo 2 pratos numa balança. Num, 1 grama. No outro, 1 tonelada. No primeiro, eu. No segundo, nós. O estado único. Não está claro? Permitir que o eu possa ter os mesmos direitos em relação ao estado é absolutamente a mesma coisa que permitir que 1 grama seja equivalente a 1 tonelada. Esta é a distribuição. 1 tonelada tem direitos, 1 grama tem deveres. Esse é o caminho natural que conduz do nada à grandeza. Esquecer que você é 1 grama e sentir-se a milionésima parte de 1 tonelada. Vocês, voluptuosos e corados venusianos, e vocês, uranianos cobertos de fuligem como ferreiros, ouço seu descontentamento no meu próprio silêncio azul. Mas, compreendam bem,
Toda grandeza é simples. Compreendam bem. Apenas as 4 regras da aritmética são eternas e imutáveis. E só a moral construída sob essas 4 regras continuará sendo grandiosa, imutável e eterna. Essa é a sabedoria definitiva. Esse é o vértice da pirâmide que as pessoas, vermelhas de suor, debatendo-se e agonizando, escalaram por séculos. E desse vértice olhamos para o fundo, onde vermes insignificantes ainda fervilham sobre algo que sobreviveu em nós dos nossos antepassados selvagens. Desse vértice, eles parecem iguais. Uma mãe ilegal. Um assassino. Aquele louco que ousou jogar seus versos no estado único. Também o julgamento é igual para eles. A morte prematura. Essa é a justiça mais divina com que sonharam os homens das cavernas, iluminados pelos inocentes e rosados raios do amanhecer da história. O Deus deles castigava uma blasfêmia contra a Santa Igreja da mesma maneira que castigava um assassinato. Vocês, uranianos, severos e escuros como os antigos espanhóis, que sabiamente fizeram queimar os inimigos nas fogueiras, vocês ficaram em silêncio. Acredito que concordam comigo, mas eu ouço. Os rosados venusianos falam algo sobre torturas, castigos, sobre o retorno aos tempos bárbaros. Meus caros, tenho pena de vocês. Vocês não são capazes de pensar filosófica e matematicamente. A história da humanidade ascende em círculos, como um aero. Círculos diferentes, dourados, ensanguentados, mas todos igualmente divididos em 360 graus. Do 0, prossegue. 10, 20, 200, 360 graus e volta para o 0. Sim, nós retornamos para o 0, sim, mas para a minha mente matemática está claro que esse 0 é completamente diferente, é novo. Nós partimos do 0 pela direita e retornamos a ele pela esquerda, e então, no lugar de um 0 positivo, temos um 0 negativo. Compreendem? Vejo esse 0 como algo silencioso, gigantesco, estreito e pontiagudo como uma faca, um penhasco. Na ferocidade, na escuridão hirsuta, prendendo a respiração, soltamo-nos das amarras do lado negro, noturno, do 0 abismal. Por séculos, como Colombos, navegamos e navegamos, demos a volta ao mundo e finalmente... Urra! Uma salva! Todos para o mastro! Diante de nós está um lado diferente e até então desconhecido, do penhasco 0, iluminado pela aurora boreal do estado único, um bloco azul claro, faíscas do arco-íris, o sol, centenas de sóis, bilhões de arco-íris. Por essa razão, estamos separados do outro lado do penhasco 0, apenas pela espessura de uma faca. A faca é a mais sólida, mais mortal e mais genial criação humana. A faca tem sido a guilhotina, um meio universal de desfazer todos os nós, e pelo fio da faca corre o caminho dos paradoxos, o único caminho digno e ousado da razão. 21ª anotação. Resumo. O dever do autor. O gelo se dilata. O amor mais difícil. Ontem foi o dia dela, mas de novo ela não apareceu. Recebi novamente um bilhete incompreensível que não esclarecia nada. Mas estou calmo, totalmente calmo. Se eu procedo da maneira que está determinada no bilhete, se levo seu talão à plantonista e em seguida fecho as cortinas e fico sozinho em meu quarto, isso sem dúvida não é porque eu não tenho forças para ir contra seus desejos. É ridículo, claro que não. Em primeiro lugar, é simplesmente porque as cortinas me separam daqueles sorrisos emplastos curativos e posso escrever essas páginas com tranquilidade. Em segundo lugar, sem ela, sem ir, tenho medo de perder aquela que talvez seja a única chave
para desvendar todas as incógnitas. A história do armário, minha morte temporária e assim por diante. E agora me sinto no dever de desvendá-las pelo simples fato de ser eu o autor destas notas. Sem mencionar que, em geral, o desconhecido é organicamente hostil ao homem e o Homo sapiens só é um homem, no sentido amplo dessa palavra, quando sua gramática não contém absolutamente nenhum ponto de interrogação, mas apenas pontos de exclamação, vírgula e pontos finais. Então, guiado, como me parece, justamente pelo meu dever de autor, hoje, às 16 horas, peguei o aero e dirigi-me de novo para a casa antiga. Havia um vento forte e contrário. O aero abriu caminho com dificuldade pelo ar denso. Ramos transparentes assobiavam e açoitavam. A cidade abaixo parecia feita de blocos de gelo azul claros. De repente, uma nuvem, uma sombra rápida e oblíqua. O gelo tornou-se cor de chumbo e se dilatou como na primavera, quando, na margem, você espera. Tudo rebenta, jorra, põe-se em movimento. Porém, minuto após minuto, o gelo continua firme e você mesmo se dilata. Seu coração bate desassossegado, mais rápido. Pensando bem, por que estou escrevendo sobre isso e de onde vêm essas estranhas sensações? Porque, de fato, não existe tal quebra-gelo capaz de quebrar o cristal mais transparente e resistente da nossa vida. Não havia ninguém na entrada da casa antiga. Dei a volta e vi a velha porteira, junto ao muro verde. Ela apoiava a mão na testa como uma viseira, olhava para cima. Sobre o muro havia alguns pássaros, formando um triângulo negro e pontiagudo. Grasnando, lançavam-se com o peito ao ataque contra a sólida barreira de ondas elétricas. Recuavam e de novo sobrevoavam o muro. Vi em seu rosto escuro, enrugado e contraído, sombras rápidas e oblíquas. Uma rápida olhadela na minha direção. Ninguém. Ninguém, não há ninguém. Sim, não tem por que ir lá. Sim. Como não há por quê? E por que esse estranho medo de me considerar apenas a sombra de alguém? Talvez você e todos os demais sejam a minha sombra. Acaso eu não povoei estas páginas, que há pouco eram desertos brancos e quadrados, com vocês? Sem mim, vocês seriam vistos por todos aqueles a quem me dirijo pelas estreitas veredas dessas linhas? Naturalmente, eu não disse nada disso para ela. Por experiência própria, sei que a coisa mais dolorosa é despertar numa pessoa a dúvida de que ela é uma realidade tridimensional e não alguma outra realidade. Apenas a adverti de que sua tarefa era abrir a porta, e ela então me deixou entrar no quintal. Vazio. Silêncio. O vento soprava atrás das paredes, ao longe, como naquele dia, quando, ombro a ombro, 2 em 1, emergimos dos corredores lá debaixo, se é que isso realmente aconteceu. Caminhei sob alguns arcos de pedra, onde meus passos ecoavam pelas abóbadas úmidas e caíam atrás de mim, como se o tempo todo outra pessoa seguisse meus passos. Paredes amarelas com tijolos vermelhos e granulosos me observavam, por entre as lentes das janelas escuras e quadradas. Observavam-me, abrindo as portas sonoras dos barracões, olhando pelos cantos, becos sem saída, vielas. Uma portinha na cerca conduzia a um espaço vazio, onde havia um monumento da Guerra dos 200 anos. Da terra saíam pedras desnudas como uma costela, paredes de dentes amarelos como uma mandíbula, um fogão antigo com tubos verticais, um navio petrificado para sempre entre as ondas de pedras amarelas e tijolos vermelhos. Parecia-me que eu já havia visto alguma vez aqueles mesmos dentes amarelos, mas de maneira vaga, como que vindos das profundezas, entre a densidade da água. Comecei a procurar. Caí num buraco, tropecei em pedras, garras enferrujadas me seguraram pelo nife. Gotas de suor muito salgadas escorriam pela minha testa, caíam nos meus olhos. Não estava em lugar nenhum. Não pude encontrar em lugar nenhum aquela saída lá de baixo.
dos corredores. Ela não existia. Por outro lado, talvez fosse melhor assim. O mais provável é que tudo isso tenha sido mais um dos meus sonhos sem sentido. Cansado, coberto de pó e teias de aranha, já tinha aberto a portinhola para retornar ao pátio principal. De repente, um sussurro, vindo de trás de mim, passos chapinhando, e diante de mim, as orelhas rosadas em forma de asas, o sorriso duplamente encurvado de S. Ele apertou os olhos, parafusando-me com suas brocas, e perguntou: "Dando um passeio?" Fiquei em silêncio. Minhas mãos me incomodavam. "Então, pois agora já se sente melhor?" "Sim, obrigado. Acho que estou voltando ao normal." Ele me soltou, levantou os olhos, atirou a cabeça para trás e eu notei pela primeira vez o seu pomo de Adão. Acima, não muito alto, a uns 50 metros, os aeros zumbiam. Pelo vôo vagaroso e baixo, pelas negras trombas dos tubos de observação voltados para o solo abaixo, eu soube que eram aparatos dos guardiões. Mas não eram nem 2, nem 3 como de costume, mas de 10 a 12 deles. Infelizmente tenho que me limitar a dar uma cifra aproximada. Por que tantos deles hoje? Tive a ousadia de perguntar. Por quê? Um médico de verdade começa a tratar uma pessoa quando ela ainda está saudável? Alguém que ainda ficará doente, amanhã, depois de amanhã, em uma semana. É apenas profilaxia. Ele acenou com a cabeça, saiu chapinhando pelas lajes de pedra do pátio. Depois se virou. E, por cima do ombro, "Tenha cuidado." Eu estava sozinho. Silêncio. Vazio. Ao longe, sobre o muro verde, os pássaros e o vento se agitavam. O que ele quis dizer com isso? O aero, rapidamente, deslizava pela corrente. As sombras suaves e pesadas das nuvens, abaixo as cúpulas azuis, os cubos vítreos de gelo, tornavam-se cor de chumbo, dilatavam-se. Ao anoitecer. Abri meu manuscrito para anotar nestas páginas, como me parece, algumas ideias úteis para vocês, leitores, sobre o grande dia da unanimidade, que já está próximo. E percebi, não posso escrever agora. Durante todo o tempo escutei atentamente o vento açoitar com suas asas sombrias as paredes de vidro. Não parei de olhar ao redor. Aguardava. O quê? Não sei. E quando surgiram na minha habitação as familiares guelras castanho-rosadas, fiquei muito contente, falo com sinceridade. Ela se sentou e, de maneira casta, ajustou a dobra do unife sobre os joelhos. Rapidamente cobriu-me todo de sorrisos, pequenos pedaços em cada uma das minhas fissuras. E me senti bem, unido solidamente. Sabe, estive na classe hoje. Ela trabalha na fábrica de educação infantil. E havia uma caricatura na parede. Sim, eu garanto. Eles me desenharam com a aparência de um tipo de peixe. Talvez eu realmente... Não, de jeito nenhum. Apressei-me em dizer. Vista de perto, de fato, era claro que não havia nada parecido com guelras, e foi absolutamente inapropriado tê-las mencionado antes. Sim, no final das contas, isso não é importante. Mas compreenda, é a ação em si. É claro que chamei os guardiões. Amo muito as crianças e considero que o amor mais difícil e elevado é a crueldade. Você me compreende? Como não? Isso se entrecruzava tanto com os meus pensamentos. Não me contive e li para ela um fragmento da minha 20ª anotação, iniciando por "Os pensamentos martelavam silenciosamente, metálicos e precisos." Sem olhar, vi as bochechas castanho-rosadas estremecerem e se aproximarem cada vez mais de mim. Então, em minhas mãos, seus dedos secos e duros pulsaram de leve. Dê para mim. Farei um fonograma e obrigarei as crianças a saberem de cor.
Isso não é tão necessário para os seus venusianos quanto é para nós. Nós de agora, de amanhã, de depois de amanhã. Ela olhou em volta e, bem baixinho, você ouviu? Dizem que no dia da unanimidade... Sobressaltei-me. O quê? O que é que dizem? O que tem o dia da unanimidade? As paredes acolhedoras não existiam mais. Por um momento senti-me como se tivesse sido jogado lá fora, onde um vento colossal se agitava sobre os telhados. Nuvens crepusculares e oblíquas ficavam mais baixas. Yu me envolvera pelos ombros, decidida, com firmeza, embora tenha percebido que os ossos de seus dedos tremiam, ressoando minha agitação. Sente-se, meu querido, não se inquiete. Pouco importa o que dizem. Depois, se precisar, ficarei junto com você nesse dia. Deixarei minhas crianças na escola com outra pessoa e ficarei com você. Porque, de fato, você, meu querido, você também é uma criança e precisa... Não, não! Agitei as mãos. De jeito nenhum. Então você vai pensar que realmente sou algum tipo de bebê? Que não posso ficar sozinho? De jeito nenhum. Confesso que tinha outros planos ao que concerne a esse dia. Ela sorriu. O texto não escrito desse sorriso era, evidentemente, ah, que menino teimoso. Depois ela se sentou, os olhos baixos, as mãos arrumando de novo castamente a dobra do unife, que caíra entre os joelhos. Mudou de assunto. Acho que precisarei resolver por você. Não, peço que não me apresse. Ainda preciso pensar um pouco. Eu não a apressava, embora compreendesse que devia estar feliz e que não havia honra maior do que coroar os últimos anos de alguém. A noite toda. Umas asas. Eu andava cobrindo a cabeça com as mãos para proteger-me dessas asas. Depois havia uma cadeira. Mas a cadeira não era nossa, contemporânea, mas um modelo antigo, de madeira. Movia as pernas como um cavalo. A pata direita dianteira, a esquerda traseira. A esquerda dianteira e a direita traseira. A cadeira corre para minha cama. Sobe nela. Amo a cadeira de madeira. Desconfortável, dolorida. É assombroso. Será que não é possível encontrar algum meio de curar essa doença do sonho ou fazer dela algo racional? Talvez até útil. 22ª anotação. Resumo. Ondas entorpecidas. Tudo se aperfeiçoa. Eu sou um micróbio. Imagine-se parado na praia. As ondas crescem ritmicamente e erguidas, de repente, permanecem paradas, congeladas, entorpecidas. Parecia tão horrível e antinatural como se nosso passeio, ordenado pela tábua das horas, subitamente se emaranhasse, se confundisse e parasse. A última vez que algo parecido ocorreu foi há 119 anos, de acordo com nossos anais, quando caiu do céu, bem no meio do passeio compacto, um meteorito, silvando e soltando fumaça. Caminhávamos como sempre, isto é, como monumentos de guerreiros assírios. 1000 cabeças unidas em pares, pernas integradas, braços integrados oscilando. No final da avenida, onde a torre acumuladora zumbia ameaçadoramente, fomos ao encontro do quadrilátero. Nas laterais, na frente e atrás, havia guardas. No centro, 3 pessoas de unife já não tinham mais seus números dourados, e tudo ficou terrivelmente claro. O enorme mostrador no topo da torre era um rosto, inclinado por dentro das nuvens, cuspindo os segundos para baixo, esperava, indiferente. Exatamente às 13h06, ocorreu uma confusão no quadrilátero. Tudo aconteceu muito próximo de onde eu estava e pude ver até os mínimos detalhes. Lembro-me muito bem de um pescoço longo e fino, na têmpora uma trama emaranhada de veias azuis como rios num mapa geográfico de um mundo pequeno e desconhecido. E esse mundo desconhecido, pelo visto, era jovem. Provavelmente ele havia reparado em alguém de nossas fileiras. Ergueu-se, na ponta dos pés, esticou o pescoço e se deteve.
Um dos guardas acertou-o com a faísca azul do chicote elétrico. Ele soltou um grito agudo, como o de um cachorrinho. Em seguida, um estalo distinto, aproximadamente a cada 2 segundos. Um ganido, um estalo. Um ganido, um estalo. Caminhávamos como sempre, num ritmo assírio. E eu, olhando para as graciosas faíscas em zigue-zague, pensei: tudo na sociedade humana se aperfeiçoa infinitamente e assim deve ser. Que instrumento horrendo era o antigo chicote, e agora como é belo. Mas, nesse momento, como uma porca de parafuso saltando em pleno funcionamento, uma figura feminina esguia, ágil e flexível, separou-se das nossas fileiras e, com um grito: "Chega! Não se atreva!" se atirou diretamente no quadrilátero. Isso foi como o meteoro de 119 anos atrás. Todos os que caminhavam ficaram petrificados, e nossas fileiras se converteram na crista cinza das ondas paralisadas por um frio repentino. Durante um segundo, contemplei-a como uma estranha, assim como aos outros. Ela já não era mais um número, era apenas uma pessoa. Existia apenas como a substância metafísica de uma ofensa dirigida ao estado único. Mas um movimento seu, virando-se, girou os quadris para a esquerda e, de repente, tudo ficou claro. Conheço esse corpo flexível como uma chibata. Meus olhos, meus lábios, minhas mãos o conhecem. Naquele momento eu estava absolutamente certo disso. 2 guardas se moveram para cortar-lhe a passagem. Num instante, num ponto ainda claro e espelhado do pavimento, suas trajetórias se cruzarão. Eles irão agarrá-la. Meu coração parou, e sem raciocinar se seria possível, impossível, absurdo ou sensato, lancei-me em direção àquele ponto. Senti milhares de olhos em mim, arregalados de horror, mas isso apenas serviu para dar ainda mais força. Uma força desesperada e alegre para aquele selvagem de mãos peludas que escapava de dentro de mim, e ele corria a toda velocidade. A 2 passos, ela se virou. Diante de mim estava um rosto trêmulo, salpicado de sardas, sobrancelhas avermelhadas. Não era ela. Não era I. Uma alegria furiosa e fustigante. Eu queria gritar algo como: "Aqui está ela, peguem-na!" Mas apenas escutei meu próprio sussurro. Uma mão pesada pousou no meu ombro, prendeu-me e me levou. Tentei explicar a ele que... "Escute, mas você precisa entender que eu pensei que..." Mas como explicar tudo sobre mim, sobre a minha doença, que descrevo nestas páginas? Apaguei-me. Caminhei submisso. Uma folha arrancada da árvore por um golpe inesperado do vento cai submissa, mas dá voltas pelo caminho. Prende-se em cada galho conhecido, bifurcação, ramo. Assim eu me agarrava em cada uma das silenciosas cabeças esféricas, no gelo transparente das paredes, no pináculo azul da torre acumuladora, cravado nas nuvens. Naquele momento, quando uma cortina imperceptível estava pronta para me separar definitivamente de todo esse mundo maravilhoso, vi ao longe, agitando os braços asas rosados, deslizar uma conhecida e imensa cabeça. Uma voz achatada e familiar. "Considero meu dever testemunhar que o número D513 está doente e não se encontra em condições de controlar seus sentimentos. Estou certo de que ele foi levado por uma indignação natural." Sim, sim! Aproveitei. Eu até gritei: "Peguem ela!" Atrás, sobre meus ombros: "Você não gritou nada." Sim, mas eu queria. Juro pelo benfeitor, eu queria. Por um segundo, fui atarrachado por uns olhos de broca cinzentos e frios. Não sei se ele viu dentro de mim que era quase verdade, ou se ele tinha algum objetivo secreto para mais uma vez se compadecer de mim. Mas assim que ele escreveu um bilhete e entregou-o a um dos que me seguravam, eu estava novamente livre. Ou seja, mais precisamente, voltei a me integrar às assírias fileiras, harmoniosas e sem fim. O quadrilátero,
o rosto sardento e as têmporas com veias azuis como um mapa geográfico, desapareceram atrás da esquina para sempre. Caminhávamos como um corpo de milhões de cabeças, e em cada um de nós havia a mesma alegria resignada que, provavelmente, experimentam as moléculas, os átomos e os fagócitos. No mundo antigo, os cristãos compreendiam isso, nossos únicos, ainda que muito imperfeitos, predecessores. A humildade é uma virtude e o orgulho é um vício, e que nós é divino e eu é diabólico. Agora, caminho nos passos dos outros e, contudo, separado deles. Ainda tremo todo por causa da agitação que passei, como uma ponte pela qual acaba de passar, retumbando, um antigo trem de ferro. Estava consciente de mim mesmo, mas, de fato, apenas são conscientes de si e reconhecem a própria individualidade um olho com um cisco, um dedo machucado, um dente doendo. Olhos, dedos e dentes saudáveis, eles parecem não existir. Será que não está claro que uma consciência individual é apenas uma doença? Talvez eu já não seja um fagócito, que zeloso devora tranquilamente os micróbios, com têmporas azuladas e sardas. Talvez eu seja um micróbio, e talvez um dos milhares entre nós que, como eu, ainda fingem ser fagócitos. E se o incidente de hoje, em essência de pouca importância, fosse apenas o início, apenas o primeiro meteorito de uma longa série de pedras retumbantes e incandescentes que caem do infinito sobre o nosso paraíso de vidro? Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.